Fala aí, pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, tô dando só aqui uma explicação do que está sendo feito, né? Para vocês poderem ir acompanhando. Vocês lembram que essa parte aqui que eu falei que seria o eixo, né? Eu já desmontei aqui as peças de freio, as lonas. Essa chapa ela tem bastante empeno, ela tá toda torcida. Então eu vou bater nela depois, vou desempenar ela para ela ficar o mais rente possível, o mais reto. Eu vou botar um esquadro aqui e vou olhando onde ela tá alta, vou batendo do outro lado. Ela tem muito empeno, sabe? Não sei se dá para vocês verem. Esse aqui tá todo ondulado. Aqui é onde vai o gerador, como eu já expliquei para vocês. Vai o gerador, as peças de freio. O que eu vou usar dessa quantidade de furos que tem aqui é só esse furo aqui, que é onde vai passar o pino que abre as lonas. Esses dois furos aqui, que é onde é aprisionada as lonas. Então esses outros furos aqui eu vou fechar todos com solda, tá? Depois eu desempeno, esmerilho e tudo mais. Estava pensando em aumentar essa chapa, colocar uma mais grossa aqui, mas eu tô vendo que não há necessidade. Ela é bastante grossa, ela dá uns 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros, eu nem sei, nem precisa medir, mas ela é suficiente. O que eu fiz, eu já tirei aquelas cantoneiras que tinha aqui, que isso eu usava assim dessa forma, né, para poder mostrar alguma coisa. Aí esse eixo aqui de baixo, que no caso será o leme aqui, essa parte aqui de baixo, ele estava muito grande, estava assim, bastante grande, né? Aí eu cortei. Aí eu tô aqui com a lima, pessoal, no sofrimento, porque hoje é domingo, eu tive que sair pela manhã para fazer um serviço. Aí esqueci de comprar um disco flap, né, um disco de corte também que eu vou precisar. E coisa do tipo, que eu ia passar a esmerilhadeira aqui, né, a lixadeira, afinar ele a ponto desse rolamento aqui entrar. Tá entendendo? Que esse rolamento aqui será o rolamento do leme, né? Será o rolamento do leme. Entenderam? Que vai procurar a posição do vento. Então esse rolamento aqui vai ser montado em uma estrutura, né, uma base, né, da torre, que não tem ainda, lógico. Depois isso aqui entra aqui, né? E vai ter uma porca aqui por baixo, né? Então tanto faz, eu posso usar esse rolamento nessa posição, como também posso usar ele nessa posição, não importa. Talvez eu use nessa posição, sabe, invertido. E a base lá vai ter uma chapa, né, com um furo para pegar os 4 parafusos aqui. Dá para fazer de algum jeito. Aí como é que eu vou prender isso aqui se não tem rosca, né? O outro tinha porque foi feito. Foi feito de que forma? Com um parafuso desse tipo aqui. Poderia ser até mais grosso, seria melhor. Mas na falta vai ele mesmo. Quando eu esmerilhar isso aqui o suficiente para que o rolamento entre aqui no eixo, justo aqui na posição que eu quero, eu vou pegar esse parafuso aqui, vou cortar ele no início dessa rosca. Aí eu venho com ele aqui e soldo ele aqui. Soldo ele aqui só o tanto que eu quero, para ficar só a pontinha de rosca. Dou um cordão de solda bem feito, né? Que ele por ser mais fino que o eixo, olha, pega bastante solda. Então eu começo lá de dentro aqui, bem no centro, venho soldando e venho aumentando a quantidade de solda para ele ficar bem reforçado. Porque na verdade o apoio de tudo é nessa parte aqui, não é no parafuso. O rolamento vai ser sentado aqui. Então todo o peso da estrutura é aqui. O parafuso em si é só para impedir dele sacar. Mas a estrutura mesmo é esses ferros aqui. Então quando tiver no rolamento não tem como sair. A não ser que venha um vento forte e queira levantar o eólico aqui do rolamento, né? Queira levantar aqui do rolamento. Aí para isso não ocorrer, a gente põe o parafuso com a porca. Mesma coisa foi feita essa ponta de eixo aqui. Inclusive é a mesma porca. Talvez ela não entre aí porque está amassado. Já levou batidas ali. Eu já dei umas pancadas, já bateu no chão. Então a porca aqui talvez ela nem entre mais aqui.
Mas aí não é problema, a gente acerta ele. O pior que entrou. Tem. Essa porca aqui é só para impedir que ele saque, né? Ela não tem assim uma função de prisionar a peça. A peça em si, o rolamento vai estar aqui. O rolamento ali, no caso do eólico, é esse mesmo aqui, ó. Ele entra aqui, né? Ele vai girar aqui. Então essa porca aqui, no fim das contas, é só para impedir que ele saia daqui de dentro. Ele não tem uma função de prender. Então qualquer coisa que tivesse aqui, um pino, algo desse tipo, serviria. Eu ponho o parafuso porque é a melhor maneira. Aí então, eu estou limando isso aqui na mão mesmo. Estou limando essa parte, ainda falta muito. Eu não vou fazer um vídeo de 1 hora ou mais limando peça com uma lima que já está bastante velha, bastante estragada. Então eu estou limando ele aqui e estou olhando assim no olhômetro mesmo o que falta, né? Dá muito trabalho, mas é o que temos aqui para fazer. Então, como eu estou com esse tempo livre, eu vou adiantar essa parte, fazer com que isso aqui entre no rolamento. Aí amanhã eu já soldo a ponta de eixo aqui, faço o acabamento. Vou desempenar isso aqui. Essa estrutura eu pretendo reforçar, embora ela tenha bastante solda, ela tem solda aqui. Esse ferro está soldado nesse outro aqui, formando um T. Eles estão soldados aqui dentro, o cordão de solda em volta dele todo. E eu não botei essas duas chapas que estão soldadas aqui. Aqui dentro também, aqui também, tudo bem soldado para não ter risco de quebrar, né? Com o peso ele não quebrar na solda, então tem bastante apoio. Mas mesmo assim eu estou pensando em pegar uma chapa de ferro que eu tenho ali e fechar isso aqui com a chapa, que aí eu dou mais solda aqui, mais aqui e nessas partes também. E nessa outra aqui de dentro também. E posterior eu vou soldar uma chapa plana aqui, reta, um pedaço aqui. Mais ou menos aqui. Deixar um pedaço reto aqui de uns 15 centímetros ou 20 centímetros, para que já vai ajudar nessa estrutura aqui ficar mais firme, mais resistente. E também porque o que eu precisar montar aqui em cima, eu vou ter uma base, né? A questão do freio para montar o cabo, alguma coisa aqui, as alavancas e tal, eu vou ter uma base plana aqui para montagem. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu estou adiantando aqui aos pouquinhos e não queria deixar ninguém sem ficar sabendo como é que está sendo feito isso aqui. Olha, o patinho está cheio de pó. O rolamento ele tem 29,5 de diâmetro, quase 30 milímetros, praticamente 30 milímetros, quase 30. Esse eixo aqui ainda está muito distante de chegar no que eu quero. Ele está com 31. Então eu tenho 1 milímetro de material para retirar dele. Tem lugar que está dando ainda mais um pouco. 31,5 e tem alguns cantos que já está dando 31. Então eu peguei a serra, né, um arco e serra. Fiz uma marcação aqui com o arco. Dei a volta todinha. Cortei um pouco do material para servir de sede do rolamento, né? Quando ele vier aqui, ele vai esbarrar lá. Ele vai topar justamente nessa parte aqui. Para não ficar como tá esse aqui, né? Esse aqui o rolamento vai lá embaixo e volta, né? Tá até um pouco folgado, mas eu tenho um outro rolamento de um diâmetro menor que entra aqui justo, que é o que eu vou usar. Que é justamente aquele que tá lá. O que tá aqui nos rotores, ele é menor um pouquinho do que esse. Não é da mesma marca, né, do mesmo fabricante, mas são parecidos. Então eu estou limando isso aqui aos pouquinhos. Se tivesse o disco flap era mais fácil, que dá para ir mais rápido com o disco flap. E depois a gente faz só o acabamento aqui próximo. A gente vem com o disco flap até aqui próximo e depois teria só um pequeno acabamento aqui para fazer com a lima, seria mais fácil. Porém é o que eu tenho hoje e eu vou trabalhar dessa forma. Quando eu aprontar essa parte aqui, eu soldo a peça que eu falei,
soldo a chapa que eu falei aqui em cima. Então no próximo vídeo que eu gravar, eu vou fazer essas partes, essas soldas, que é para você entender, vocês poderem ver como é que eu fiz. E também vou dar uma reforçada aqui. Aqui eu estava pensando em cortar, deixar menor, mas não vou, embora vai ficar uma ponta grande, mas serve para fazer um biquinho aqui na pá, né, para ficar uma coisinha mais bonita, não ficar só esse ferrão aqui. Dá pra gente fazer uma tampa, né, que encoste próximo ao gerador, fazendo aquele bico, que eu esqueci o nome agora daqui, tem um nome próprio. Então, depois, ó, fechar esses furos, deixar só os dois aqui, que já estão na posição das lonas de freio, né, fazer essa parte aqui. Por que que eu diminuí isso aqui, se já estava pronto? Porque ele era muito grande assim, aí ia ficar, ó, forçando muito, né, o peso do eólico, do gerador. Quanto mais curtinho aqui, melhor, fica mais apoiado. Por isso que eu diminuí esse espaço, ele estava muito grandão, aí eu decidi cortar para ficar menor, e assim não tem o efeito alavanca, porque senão eu estaria trabalhando assim, uma coisa muito grande, forçando assim, e uma coisa menor não tem tanta alavanca, fica mais resistente, beleza? Então é isso, pessoal, estou fazendo essas partes aos poucos, né, na medida do que dá para fazer. Eu tinha uma lima melhor, mas ela quebrou, e eu estraguei ela também. E essa aqui tá muito ruim porque ela é muito velha, tá muito entupida, muito cheio de cola, de resina, de tinta, de tudo que você imaginar. Ela tá cortando muito ruim mesmo. Tem pancadas que já foi batida e coisa do tipo. Mas tá indo. Aos pouquinhos eu tô conseguindo retirar um pouco de material. É uma coisa que eu não tenho pressa, ainda falta muito para ser feito. Mas à medida que eu vou fazendo, eu vou mostrando a vocês. Claro, dá para fazer de forma mais simples? Dá para ir numa sucata, pegar logo uma ponta de eixo de carro, que já tem a base aqui do rolamento, né? Já tem essa parte aqui para baixo aqui que dá para fazer uma estrutura e prender em um rolamento, mas de toda forma tem que fazer adaptações, né? E como eu já tinha essa parte aqui que era de um outro projeto, eu estou aproveitando, vou apenas reforçar e modificar na medida que eu preciso. Eu pensei em pôr mais uma chapa aqui, eu até tenho, mas eu desisti porque eu vou estar só agregando peso. Então o peso que eu tirei do gerador lá, eu acabo colocando aqui, não tem graça nenhuma. Quanto menos peso tiver, melhor para mim, né? Fica mais fácil fazer as montagens. O que eu digo a vocês é que isso aqui não é exagero. Se um dia pensar em fazer um eólico, faça com coisas assim, bem exagerado mesmo, porque o vento é forte. Há momentos que se você botar uma barrinha roscada, como eu já vi projetos aí, barrinha roscada de 20 milímetros e coisa do tipo, vai ter momento que talvez ela não suporte. Então esses ferros aqui que eu uso, são todos ferros trefilados, chamado, né? São ferro bastante duro, sabe? Aguenta bastante peso isso aqui. Você vê que é, ó, 30 milímetros, isso aqui é bastante grosso. Um rolamento desse aqui para segurar toda a estrutura é o suficiente, porque no fim das contas, o único peso mesmo que tem considerado aqui, considerável quer dizer, é o gerador. Porque isso aqui deve dar 5 quilos, sabe? Talvez 5 quilos isso aqui dele. As pás que eu pretendo montar ele aqui, que são 3 pás, talvez cada pá pese 1,5 kg, no máximo 2 kg quando elas estiverem prontas. Que ela é maior do que a que eu fiz uma vez, que ficou com 1,2 kg. Ela é maior pouca coisa e mais larga, então talvez ela fique 1,5 kg a 2 kg. Se ficar 2 kg, são 6 kg de pá. Então tem pouquíssimo peso em questão de pás, né? Com isso aqui, digamos 5 kg, vai para 11. Então o peso maior é o gerador. Entenderam? Então tem o peso dos ímãs, né, dos discos, do freio, de tudo, o peso maior é o gerador. Então por isso que eu exagero aqui nos ferros, que é para não ter nenhuma surpresa desagradável. Esse eixo aqui eu já montei uma vez em um eólico, ele passou 1 ano rodando, não tive problema, não fogou nenhum rolamento desse. Porque imagina só que mesmo que fique, o conjunto fique, vamos botar por alto 60 quilos, só um exemplo, gerador com toda essa estrutura aqui. Isso aqui é montado num carro, pessoal. Uma ponta de eixo dessa daqui é montada num carro, né? Aqui já é direto aqui a roda.
disco de freio, tambor e roda, dividindo no peso do carro. Digamos que um carro de 1000 quilos, isso aqui vai estar suportando 250 quilos, se a gente dividir por 4, né, que são 4 pontas de eixo. Então 250 quilos de pancadas, né, fora o peso das pessoas, fora lombadas, buracos, ondulações e velocidade, coisa do tipo. Então, se isso aqui num carro suporta o que ele suporta trabalhar com alto RPM, com bastante peso, dificuldades que o veículo enfrenta nas rodovias, nas estradas, nos calçamentos e coisa do tipo, para um projeto desse aqui, isso aqui sobra, sabe? Daqui é suficiente para você dizer, não, vai suportar aí anos e pode vir uma tempestade de 100 km que não vai quebrar isso aqui, nem isso aqui. Pode danificar a torre, quebrar pás, outras coisas, mas essa parte aqui vai com certeza suportar todo tipo de esforço mecânico que possa acontecer. Não é que eu esteja falando como o criador do Titanic, que diz que nem Deus afundava ele, né? Lógico, isso aqui é uma coisa feita pela gente, não dá para mensurar a força da natureza, mas se você exagera desde o início na estrutura, você vai correr menos risco. Não adianta querer fazer um eólico grande, que vai ter um porte médio para grande, e usar parafusinhos, eixinhos fininhos e rolamentinhos de bicicleta, não, porque uma hora vai estourar. Eu já vi rolamentos desses comuns em mancais estourar com eólico menor do que eu já fiz. Já isso aqui não. Isso aqui é um material de boa qualidade mesmo. Estão vendo sujo assim, velho, mas não é velho. Eu comprei novo. Esses rolamentos aqui são novos, sabe? Esse e o que tá ali também é novo. É porque fica jogado para lá e para cá, vai acumulando sujeira, vai acumulando poeira. Mas eu comprei no tempo e eu digo para vocês, vale a pena. O que eu usei a outra vez foi usado, né, já com folga, já foi tirado de um carro porque ele já estava com aquele barulho, roncando, né? E ele durou 1 ano e não deu nenhuma folga, porque depois que você aperta no lugar, o ronco é pouco, porque não roda igual um veículo, né? Então ninguém nem escutava. E esse aqui, como é novo, vai suportar de boa. Beleza, pessoal? Então só passando para poder explicar para vocês o que está sendo feito. Eu espero que vocês possam entender e ter um pouco de paciência, assim também como eu tenho que ter essa paciência, que é na medida do possível que a gente vai fazer as coisas, né? Eu quero ir aprontando essas coisas logo, porque quando eu for pintar, eu quero pintar tudo de uma vez, né? Para não perder tempo. Misturar a tinta, botar lá na pistola e pintar tudo. Então eu pretendo aprontar essa parte aqui do eixo, deixar isso aqui prontinho, essa parte aqui. Aí depois eu vou comprar amanhã uns discos flap, uns discos de corte, um disco de desbaste, para começar a dar uma caprichada nos rotores, deixar ele o melhor possível para receber a pintura. Então depois tem mais, pessoal. Vão acompanhando aí, o projeto é esse. Vamos trabalhando no que dá, mostrando para vocês. Diminuir o eixo, fazer essa parte aqui do leme. E é isso aí. Beleza? Boa tarde para todos aí, galera. Valeu!